Fala, cambá, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Perizito Andrade, hoje pra poder fazer outro reviewzinho. Sim, outro reviewzinho pra poder falar do quarto trabalho de inéditas do MGMT, Little Dark Age. 5 anos sem lançar um trabalho novo e, cara, acho que a galera que se afastou muito do que eles estavam fazendo nos últimos trabalhos, eu acho que vai voltar com força nesse álbum novo. Então, sem mais delongas, vamos para o review. Por que eu digo isso, que a galera vai voltar? Porque, cara, esse talvez seja o disco, até em comparação com o primeiro trabalho, não vou falar que seja o melhor, mas eu vou falar que talvez seja o disco mais bem equilibrado, mais conciso, que do começo ao final ele é extremamente bom, extremamente dinâmico, variado pra caramba, e aqui ele apresenta pra mim a evolução do que se vê no primeiro trabalho e nesses dois trabalhos que permearam o sucesso extraordinário do MGMT e essa pequena ressurreição que eles tiveram na carreira. Por que eu digo ressurreição? É assim, eu não sou fã exatamente do MGMT. O primeiro era o que eu mais conhecia, que era o Reckless Spectacular, um disco extremamente famoso, extremamente clássico ali dos anos 2000, um disco que ele falava bem com a juventude daquela época, questão de sentimentos, questionamentos sobre aquele final de década, sobre os anos que estariam por vir, mas em vez de ser um mentor, em vez de ser uma pessoa que dava respostas, era uma válvula de escape para o que acontecia. Era um disco que ele conseguia ter uma certa reflexão, ao mesmo tempo que ele é extremamente grudento, extremamente radiofônico. Hits como Time to Pretend, Kids, Electric Feel lotaram as pistas de dança, lotaram clubes pra tudo quanto é lado. Foi um dos discos, na minha opinião, inclusive, que ajuda o indie a dar uma explodida feroz, assim. O MGMT não conseguiu, depois, nos anos seguintes, manter o mesmo nível, até porque eles mesmos foram se sabotando, na minha opinião. Tanto o Andrew Van Wintergarden quanto o Ben Goldwasser, que é uma dupla, o caso a banda, eles começaram a fazer uma sonoridade propositalmente mais complexa, propositalmente mais rocambolesca, mais cabeçuda, e que começava a se diferenciar muito, principalmente no terceiro trabalho, do que se fazia aquela coisa mais simplista, aquela coisa mais direta e mais radiofônica do primeiro álbum. Acabou que o público que foi conquistado no primeiro foi saindo, foi ficando só os fãs ardorosos, e agora era uma última chance tanto para esses fãs quanto para os dois. O que eles conseguem fazer de um jeito, na minha opinião, muito bem feito. É um álbum extremamente divertido, mas é um álbum que eu sinto um amadurecimento do que se tá tratando, um amadurecimento de propósito real, diferente dos dois últimos trabalhos, que eles enganavam ou se enganavam, os próprios artistas, nessa questão de que eles estavam evoluindo desse jeito. Ali existiam coisas boas, os experimentalismos ali são interessantes. O problema é que não existia um acabamento bom. E aqui, sim, esse acabamento, junto com a recuperação do apelo pop, dos ganchos muito bons, muito bem feitos, os refrões extremamente carismáticos, voltando aqui à tona as melodias extremamente agradáveis, agridoces em vários momentos. Por mais que seja um disco, como o nome diz, mais dark, que em alguns momentos ele flerta bem com um certo surrealismo também. Ele fica entre o absurdo e o divertido em vários momentos. Ele consegue recuperar sonoridades pop dos anos 50, 60, aquelas estruturas melódicas daquela época, elementos sintéticos, os sintetizadores dos anos 80. Aqui muitas bandas, muitos artistas têm feito isso, aqui eles conseguem fazer de um jeito que não só você consegue respirar aquela época, mas encaixa de um jeito muito foda, não sou simplesmente uma coisa gratuita aqui nesse trabalho. A sonoridade, o mundinho que eles criam aqui fica perfeito, porque consegue ao mesmo tempo ir dos anos 80 para os anos 50 por uma coisa psicodélica, experimental, muito doida, pista de dança pra caralho, sabe, o bagulho quase rave, como o Tame Impala fez no Currents. Então é dinâmico, é variado, é um disco muito, muito, muito bom pra se ouvir. Caraca, nossa. Questão de letras, também eu acho que é outro amadurecimento, porque eles continuam com um certo aspecto meio pessimista, mas aqui ele é mais direto, aqui ele não fica circundando, aqui a coisa, ela vai de dentro de cabeça e as letras elas conseguem ser mais objetivas e mais focadas, por mais que talvez não precisasse de duas músicas falando sobre a raiva deles ou o apelo contra os celulares ou as telinhas pequenas como She Works Out Too Much.
e TSLAMP, que seria, na verdade, Time Spent Looking at My Phone. Talvez não precisasse, mas as duas músicas são ótimas. As duas músicas, principalmente a primeira, a música de abertura X Works Out Too Much. Cara, tem uns samples de vídeo falso de exercício, aqueles dos anos 80, tipo, que te via em desenho, que te via em seriado, aquela coisa super clichê e brega, mas extremamente divertido. Acordes jazzísticos, linha de baixo funkeada pra caralho, violento. Me lembrou muito músicas do Drunk, do último disco do Thundercat, demais. Tem uma vibe também de inspiração em videogame, em anime, uma coisa bem japonesice assim. Os back vocals femininos, adoro essa música. Meio que abertura espetacular, vibrante, empolgante, que te deixa já com o olho vidrado assim. A Little Dark Age já é um contraponto foda, mas ainda assim extremamente hipnótica. Muito, muito, muito. Ela lançou ano passado essa música, a música é foda, soturna, ela é carregada num sintetizador opressor e ao mesmo tempo futurista. Parece que a gente tá vivendo uma coisa meio 1984 misturado com Another Brick the Wall, só que no mundo cyberpunk. É foda essa música, foda, foda. Tem um clima sujo nela e ao mesmo tempo robótico, que é maravilhoso. When You Die, que tem uma participação do Ariel Pink, inclusive Ariel Pink e Mac DeMarco são duas coisas, na minha opinião, que permeiam espiritualmente o álbum. Tem o jeito que se faz as músicas, o jeito que se pensa a vibe do disco. Eu acho que dá pra você... Não estou falando que sonoramente me lembra mais o Ariel Pink do que o Mac DeMarco, mas tem uma música que remete sim ao Mac DeMarco, que é mais para o final do disco, que é a Days That Go Away, que seria uma mistura do Mac DeMarco com Home Shake, estivessem fazendo uma trilha pro MacGyver, pra algum seriado policial dos anos 80. Mas sim, eu acho que em questão de vibe, eles entendem bem isso, e por isso que ele fica um álbum, acho que tão suave de se ouvir, mesmo com algumas partes mais complexas e mais difíceis. Ele nunca soa difícil demais para o ouvinte, por mais que ele não esteja acostumado àquele trabalho. E essa When I Die, que é a participação do Ariel Pink, ela tem um clima de música de antigamente, ela tem essa vibe de suave, chill, ao mesmo tempo que ela tem uma pegada que me lembra as coisas meio folk, meio umas referências orientais ali, que dá uma... É isso que eu falo, quando alguém quer construir uma música diferente, mas ainda assim que ela funciona para os ouvidos, você consegue perceber isso naturalmente, porque é uma música com extrema identidade, mas nunca quer ser uma música distante demais do ouvinte, quer ser uma coisa extremamente... Olha, você tem que ter super perspicácia e coisa pra poder ouvir. Não, mano, tu vai ouvir, tu vai captar ou não as referências, mas vai ser agradável a música de ouvir. Mia Michael, que, mano, se tivesse feito nos anos 80 essa música, cara, ia ser um hit inacreditável. Assim, é aquela cara de tocar na rádio AM, no Antena 1, maravilhosamente bem. É brega de um jeito extraordinariamente foda. Ela tem vibe de trilha sonora do filme de John Hughes, um clima de romance brega vintage europeu cool. Definiremos assim essa música. A Time Spent Look at My Phone, a TSLAMP, ela é um super experimentalismo pop. E se você tivesse vendo um sarau ali naquele começo, final dos anos 80, começo dos anos 90, com aquela galera com aquelas roupas super coloridas, tipo meio irmã do Doug, do seriado, desenho, né? Ou a galera ali parceira do Will Smith, tipo o Jazz do Maluco no Pedaço. Eu sinto muita vibe disso quando eu escuto essa música. James, caralho, que música maravilhosamente fresca, atual, mas que soa saudosista de um jeito no ponto, perfeito, cara. Ela tem um ritmo meio que esse Tame Impala agora recente, cadência porrante, pulsante, de coisa de pista de dança, mas ao mesmo tempo ela é tão agridoce, essa música, que é fantástico, fantástico. A When You're Small me lembra um misto de músicas do Pink Floyd, as músicas mais rebuscadas, com uma coisa mais Simon Garfunkel. Eu não sei, eu achei foda, assim. O disco encerra com a And It's Over, que tem um misto de Beach Boys com Sgt. Peppers, a boy band dos anos 50 e 60, a psicodelia da Beatlemania muito forte nesse álbum. Talvez seja até uma resposta à última música do Congratulations, que é uma música extremamente mais épica, mas aqui ele consegue ser mais conciso, mais objetivo, ao mesmo tempo que uma ambição mais contida, digamos assim. E eu não falei, falar rapidinho da One Thing Left to Try, que tem aqueles barulhinhos meio gorduchos de synth, teclado histriônico, que seria uma mistura maravilhosa de Tame Impala ou Pound com alguns discos da Xuxa dos anos 80. E eu fiz uma coisa aqui que eu costumeiramente não faço muito, que é falar de todas as músicas do álbum, porque o álbum
ele é tão gostoso, as músicas são tão variadas entre si, precisava falar, porque pra mostrar a versatilidade, quanto expansivo é, e ao mesmo tempo que eles têm uma vibe, eles têm um mundinho tão foda. Ai, cara, é um dos discos que eu mais gostei de ouvir aqui nesse começo do ano. Uma vibe mais eletrônica, mas ainda assim mais econômica, mais direta. Cara, que disco legal, cara. Muito, 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 muito mesmo. Vou dar nota 8,5 pra esse trabalho. Eu gostei para burro. Caralho, eles acertam em quase tudo nesse álbum. É foda demais. Se você curtiu ou não, comente aqui embaixo. Se você concorda com a minha nota ou não. Se você tem coisas a acrescentar ou não. Se você vai me xingar ou não. Mas xingue na base. Porque é isso. A gente xinga na base, mas xinga. É isso. Obrigado, cambada. E até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Fui.